O destino do soldado que perfurou o lado de Jesus. Muito antes do golpe que marcaria seu nome na história, havia apenas um homem comum, moldado pela disciplina militar e pela dureza do Império Romano. Seu nome, segundo a tradição cristã, era Longino. Nascido provavelmente nas províncias do Império, cresceu em um mundo onde Roma era senhora de tudo e todos. A infância de Longino foi marcada pela pobreza e pela guerra. Ainda jovem, foi recrutado ou se alistou voluntariamente no exército romano, buscando pão, soldo e honra. Rapidamente aprendeu as artes da guerra, marchas intermináveis, o peso da armadura, o cheiro de ferro e suor e o olhar frio que todo soldado precisava cultivar para sobreviver. No campo de batalha, aprendeu a matar sem hesitar. No quartel, aprendeu a obedecer sem questionar. Seu mundo era claro. Roma mandava, ele cumpria. Sua vida girava em torno de ordens, aço e sangue. Naquele dia específico, ele não sabia que estava prestes a testemunhar o evento mais importante da história humana. Para ele, seria apenas mais uma execução, um trabalho rotineiro para um soldado treinado para lidar com condenados. O sol de Jerusalém queimava forte naquela manhã, mas havia algo estranho no ar. A cidade estava agitada, pessoas se aglomeravam nas ruas, gritando e discutindo. Alguns choravam, outros zombavam. Longino e sua guarnição receberam ordens claras: escoltar 3 condenados até o Gólgota e garantir que a execução fosse cumprida. 2 eram criminosos conhecidos, mas o terceiro tinha algo de diferente. Era chamado de Jesus de Nazaré. Não havia medo nos olhos, nem raiva. Seus passos eram firmes, mesmo carregando uma cruz pesada. Havia marcas de tortura em todo o corpo, cortes profundos, escoriações, hematomas. A coroa de espinhos perfurava a fronte e o sangue escorria, misturando-se ao suor. Enquanto outros condenados costumavam praguejar contra os soldados, Jesus permanecia em silêncio. Ou melhor, quando abria a boca, não era para amaldiçoar, mas para falar palavras que ninguém esperava ouvir. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Essas palavras incomodaram Longino. Ele não estava acostumado a ver perdão no rosto de um moribundo. A cruz e a escuridão. O Gólgota, chamado lugar da caveira, era um cenário sombrio. O chão seco, a poeira levantada pelo vento, o cheiro de ferro e suor, tudo formava uma atmosfera pesada. Os soldados ergueram as cruzes. O trabalho era mecânico. Cravar pregos, levantar o madeiro, ajustar a base. Longino já tinha feito aquilo tantas vezes que não precisava pensar. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ao meio-dia, de repente, o sol se escureceu. Uma escuridão sobrenatural cobriu a terra e um silêncio pesado caiu sobre todos. Era como se o próprio céu estivesse em luto. Os gritos da multidão foram diminuindo. Os líderes religiosos olhavam inquietos. Até mesmo os soldados começaram a trocar olhares de estranheza. Por volta da hora 9, Jesus ergueu a voz e disse: "Está consumado." Em seguida, inclinou a cabeça e entregou o espírito. O centurião comandante ordenou a verificação da morte. Longino, como suboficial experiente,
foi designado para confirmar. Era um protocolo comum. Nenhum crucificado poderia ser retirado da cruz ainda vivo. Ele se aproximou lentamente. Segurou firme sua lança, arma de ponta afiada, polida pelo uso constante. O cabo de madeira estava gasto, mas resistente. E então, com um movimento rápido, ele perfurou o lado de Jesus. E foi nesse instante que algo absolutamente extraordinário aconteceu. Do ferimento jorrou sangue e água. Para Longino, aquele momento foi como se o tempo tivesse parado. O líquido escorrendo não parecia apenas físico, era como se carregasse uma presença. Ele sentiu um peso diferente no peito, como se sua alma tivesse sido atravessada junto com o corpo do condenado. Seus olhos, acostumados a cenas de morte, agora ardiam. Ele não entendia o motivo, mas uma certeza começou a crescer dentro dele. Aquele homem não era um criminoso comum. O centurião ao lado, impressionado, murmurou: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. E Longino, em silêncio, confirmou dentro de si. Dias depois, rumores começaram a circular. O túmulo de Jesus estava vazio. Seus discípulos afirmavam que ele havia ressuscitado. Muitos zombavam, outros se enfureciam, mas Longino acreditou. Algo nele havia mudado para sempre. Abandonou a carreira militar, buscou aprender mais sobre aquele que havia crucificado. Foi batizado e passou a anunciar com boldez que Jesus era o Salvador. Por causa de sua fé, acabou sendo perseguido, mas ele não recuou. Foi preso e, assim como muitos cristãos da época, enfrentou o martírio. Não mais como um soldado de Roma, mas sim como um soldado de Cristo. O soldado que feriu o lado de Jesus descobriu que o sangue que tocou naquele dia também era por ele. O perdão que Jesus ofereceu na cruz não excluiu o carrasco, incluiu-o, transformou-o, de assassino a pregador, de inimigo a amigo de Deus. E essa é a grande mensagem. Ninguém está longe demais para ser alcançado pela graça, nem mesmo aquele que segurou a lança. A cruz continua diante de nós. A decisão continua sendo nossa.